5 dicas para vencer o desânimo quando as coisas parecem não fazer sentido nenhum na vida. Sabe aquele momento onde a gente se encontra totalmente perdido, desanimado, desmotivado, onde as coisas simplesmente não acontecem, não se concretizam, não fluem, e a gente começa a perder a esperança nas coisas, começa a perder a vontade de fazer as coisas e começa a realmente não ver sentido nenhum naquilo que a gente está fazendo, né? Então, hoje eu vou te dar 5 dicas práticas, simples, mas úteis, que vão te ajudar nesse processo de desânimo, onde nada está fazendo sentido mais. Dica número 1, faça menos. Isso mesmo. Geralmente, quando a gente está desanimado, é muito provavelmente que a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente coloca um monte de lista, um monte de tópicos e não consegue realizar nenhuma coisa. E aquilo começa a sobrecarregar a gente antes mesmo da gente começar a fazer. Porque quando a gente olha aquele monte de lista de tarefas, o nosso cérebro automaticamente se fadiga com aquilo. Ele simplesmente quer descansar, ele simplesmente ignora todas aquelas informações e realmente ele não quer realizar nada daquilo. Por quê? Porque é muita coisa. O cérebro sempre vai optar por algo mais fácil, mais simples, que ele gaste menos energia. Então, se você fizer menos coisas, se você fizer 1 ou 2 coisas, que de preferência a dificuldade seja baixa, ou seja, que seja coisa simples e fácil de fazer, seu cérebro vai associar aquilo a algo positivo, vai gostar de fazer aquilo ali vai ser mais prazeroso, vai ser mais rápido de você fazer, e assim, conforme você for fazendo 2, 3 coisinhas simples, fáceis, que aí você tira de letra, seu cérebro vai acostumando, vai te dando uma recompensa satisfatória por você ter feito aquilo, e aí sim você vai progredindo de uma a outra coisa, uma coisa de cada vez. Vai colocando novas tarefas aos poucos, porque se você colocar tudo de uma vez, você não vai dar conta, não vai nem começar a fazer aquilo ali e seu cérebro simplesmente vai querer fugir dessas obrigações. Lembre-se, fazer pouco, mas fazer melhor é melhor do que não fazer nada. Dica número 2. Entenda que o lugar que você está agora é o lugar que você deveria estar. Isso parece tão injusto às vezes, né? Eu sei que às vezes a gente quer estar em outro lugar, a gente gostaria de estar em outro patamar na vida, a gente gostaria de estar em uma outra situação, porém você precisa entender que tudo na vida se trata de um processo. Então, se você estivesse naquele lugar, naquela situação que você gostaria de estar, talvez muito provavelmente você não valorizaria tanto assim esse lugar que você estaria. Quando a gente passa pelos processos da vida e a gente vai entendendo e vai agradecendo por cada pequeno passo que a gente vai dando, esse processo em si já se torna maravilhoso e já se torna recompensador. Então, a segunda dica para vencer o desânimo é: aceite que o lugar que você está é onde você deveria estar. Claro, se esforce para chegar onde você quer, porém, não desmereça aonde você está agora. Lembre-se, isso faz parte da história que você vai contar no futuro. Terceira dica para vencer o desânimo é: não tenha expectativas sobre nada. Ué, parece controverso, né? Eu acabei de falar que você tem que valorizar o lugar que você está, mas tem que lutar pelas coisas que você quer. Porém, uma coisa que tira um peso enorme da nossa vida é viver sem expectativas. Isso não quer dizer que a gente não tenha sonhos, que a gente não tenha vontades, que a gente não tenha objetivos. A gente vai ter, a gente precisa ter. Porém, quando a gente vive sem expectativa alguma, ou seja, tipo, de colocar uma meta inalcançável para aquela coisa, ou colocar uma meta muito absurda, ou uma coisa que a gente quer que aconteça exatamente assim, quando a gente tira isso da nossa vida, a nossa vida se torna muito mais leve. É muito incrível isso. Viva o processo como algo divertido e sem pretensão alguma, porque se você ficar colocando expectativa em tudo que você começa a fazer, em tudo que você faz, quando as coisas não acontecerem do jeito que você quer, você vai simplesmente desabar. Você vai simplesmente se frustrar ao máximo, vai querer desistir daquilo. Por quê? Porque você colocou uma expectativa muito alta sobre aquilo. Isso não é sobre coisas também não, tá? Sobre pessoas também. A gente tem que evitar ao máximo colocar expectativa nos outros. É melhor, muito melhor a gente ser surpreendido do que ficar colocando expectativas em cima de expectativas. Então, a terceira dica para vencer o desânimo é: não coloque expectativas demais. Quarta dica para vencer o desânimo é entender que o mundo não nos deve nada. Ou seja, só porque a gente quer uma coisa não significa que tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer, nem da maneira como a gente quer. Muitas vezes a nossa causa do nosso desânimo é porque a gente quer que as coisas, que as pessoas, que as situações aconteçam da forma que a gente espera, da forma que a gente procura. A gente sempre acha que as pessoas estão devendo alguma coisa pra gente, que o mundo está devendo alguma coisa pra gente, que nós somos injustiçados em tudo. Mas isso é uma visão muito pessimista, isso é uma visão muito negativista. A gente tem que entender que as pessoas, elas não nos devem nada.
sabe? É claro que a gente gostaria de ser bem tratado, de ser bem cuidado, de ser querido, de ser amado. Porém, a gente não tem que colocar um peso, nenhuma culpa desnecessária em cima de nada nem de ninguém. A gente tem que assumir o controle da nossa própria vida, entender que a gente não é mais merecedor do que outra pessoa. A gente não é mais importante do que outra pessoa. Claro, a gente tem que ser mais importante pra gente na nossa vida, mas não achar que estão sendo injusto com a gente, a vida tá sendo injusta com a gente, se colocar numa visão totalmente pessimista. Uma visão de vitimista mesmo, né? Colocar os pés no chão, tomar a iniciativa da nossa própria vida, entender que ninguém nos deve nada, ninguém pode nos abalar. Porque somos nós mesmos que fortalecemos a gente mesmo. Nós somos a nossa própria fortaleza. Então, nós temos que buscar sim, mas entender que nem o mundo, nem as pessoas devem nada pra gente. Dica número 5 é ter humildade para entender o tempo das coisas. Claro que tem coisas que dependem da gente. Tem coisas que vai depender de você fazer ou não. Porém, tem coisas que não dependem, que está fora do seu alcance. Então, saber reconhecer que as coisas têm um tempo para acontecer, que as coisas têm um tempo para fluir e que de repente dessas voltas que o mundo dá, chega a sua vez, vai fazer com que você se sinta muito mais tranquilo. Quando a gente fica idealizando que as coisas têm que acontecer na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, o mais rápido possível, a gente acaba ficando muito sobrecarregado, muito desanimado e muito frustrado, porque a gente não consegue se adaptar ao fluxo natural das coisas, ao fluxo natural do tempo. Então tenha humildade para reconhecer isso. Se você já fez o que você deveria fazer, fique tranquilo. O tempo vai se encarregar de trazer aquilo que você tanto precisa. Então descanse, tenha paciência, não se culpe tanto. As coisas vão acontecer, a vida vai fluir. Aquilo que você tanto espera e o que você precisa, uma hora vai chegar. E lembre-se, caso você ainda se sinta desanimado, saiba que tem um Deus que pode consolar seu coração. Ele mesmo diz isso. Ele mesmo faz isso. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E também no Salmos 34, no versículo 17, diz: Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ou seja, Deus tem poder suficiente para te consolar. Deus está sempre pronto para te ouvir, para te entender, para te consolar e para colocar um sorriso no seu rosto. Então, se a vida está um pouco complicada para você, confesse a Ele, se abra com Ele. Com certeza, Ele vai te consolar, Ele vai te preencher e Ele vai te trazer muita felicidade e novas forças e nova motivação. Espero que tenha gostado do vídeo. Se te ajudou de alguma forma, deixa um like, se inscreva no canal, que semana que vem eu trago outro tema sobre autoconhecimento, reflexões sobre a vida e também reflexões bíblicas. Um grande beijo e tchau, tchau!